A palavra colocou no meu coração, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite, essa semana, o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra. E no sábado à tarde, orando a Deus, o Espírito Santo novamente renovou ela no meu coração, e eu não tive nenhuma dúvida daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Quantos aqui já tiveram um encontro marcante na vida? Eu tenho 39 anos, esse ano eu chego na casa dos 40, na esperança de que há tempos atrás os antigos 60 eram os atuais 50, e dizem que agora nós estamos 2 gerações para trás, então eu estou chegando aos 20, se Deus quiser, viajando por diferentes lugares no mundo, com 200 tripulantes de 45 países diferentes. Aqui esse é o ministério do navio Logos 2, pessoas de diferentes lugares que saem para pregar o evangelho, para fazer assistência social em países de pós-guerra, e fazer divulgação de literatura cristã. Essa é a Operação Mobilização OM Ships, que viaja ao redor do mundo hoje com um navio. E lá eu pude conhecer a minha esposa Antonella, que esteve aqui, uma argentina de Buenos Aires, que quando ela disse para o pai dela que tinha conhecido um rapaz, imagina só, argentino, se ele pensou, pode ser de qualquer lugar do mundo, italiano, mas ela disse, pai, é um brasileiro. Ele disse, não, brasileiro. E eu lembro quando a Antonella chegou no navio, eu já estava no navio há 6 meses, eu olhei ela entrando no navio. E como todo bom brasileiro, eu já disse para os meus colegas missionários brasileiros, que são muito rápidos, eu disse assim, não olhem para a Antonella, porque eu já olhei para ela. E dessa palavra superficial, porque era muito superficial, havia achado ela bonita apenas, e depois fui ver com o tempo que ela era muito mais bonita de verdade do que era apenas no seu semblante, no seu rosto. E o Senhor me deu uma missionária como esposa, e esse encontro mudou minha vida. Todo casado pode dizer isso, que eu costumo dizer para os jovens da igreja que o encontro com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, muda a vida da gente, porque o que é a vida de casado e o que é a vida de solteiro é outra vida. A gente pensa assim, o que eu fazia? Eu não entendia nada da vida antes. Depois a gente casa, começa a aprofundar o relacionamento, a gente tem filhos, daí vira uma bagunça. Daí quem diz onde tem 2 tem 3, onde tem 3 tem 4, tem nada, tem 3, tem o problema de 1, e depois quando tem o segundo filho tem o problema de 2, e mais o problema que eles criam entre eles. Então é tudo difícil. E depois que a gente tem filho, a gente diz, o que eu fazia da minha vida com o meu tempo antes de ter filho? E a Antonella costuma dizer uma frase, a Antonella que já jogou vôlei, já fez outras coisas numa igreja muito tradicional na Argentina, em Buenos Aires, filha de pastor, neta de pastor, e tinha todos os seus planos para a Argentina, para Buenos Aires. E uma vez que a Antonella ministrou, ela falou uma frase que ficou na minha mente. Ela disse, Deus estragou os meus planos. Eu disse, é verdade, né, meu amor? Tu pensava casar com um argentino, Deus te abençoou sobremaneira. Te deu um brasileiro. Sabe que Deus quer ter um encontro contigo. Deus está desesperado por te encontrar em algum lugar, talvez no meio da crise, talvez no meio do desespero, talvez no meio de uma mudança, talvez num parto, mas Deus quer ter um encontro contigo. Na verdade, eu creio que Ele marcou mais um domingo à noite aqui em Igrejinha, para que pudesse abrir mais uma oportunidade para que Ele tivesse um encontro contigo. E esse encontro, de verdade, muda a gente. O título da mensagem é um Deus pessoal. E quando nós pensamos em um Deus pessoal, nós pensamos sem dúvida em um Deus nosso, um Deus meu, um Deus relacional.
E parece algo muito simples dizer que Deus é um Deus pessoal. Parece algo muito até simplório esse conceito. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa que entra na igreja ou que sai da igreja, Deus é um Deus pessoal? E a pessoa diria sim. Só que esse conceito não é tão simples, porque quando nós falamos de Deus, nós estamos numa série de ministrações em Porto Alegre, na igreja, sobre uma vida de devoção, uma vida de piedade. E nós pegamos como base um livro do Bailey, que escreveu um legado de piedade, um best-seller, o maior best-seller da Inglaterra depois de O Peregrino. E ele fala de como viver uma vida de devoção. Desde que eu estava lendo as cartas de Paulo a Timóteo, comecei a verificar o quanto Paulo fala sobre devoção, e fala o quanto que uma vida de devoção agrada ao Senhor e é o projeto de Deus para a vida da gente. E nós descobrimos que a verdadeira devoção, a verdadeira religiosidade, a verdadeira entrega na vida do homem começa a partir do conhecimento que ele tem de Deus. Tudo starta na vida da gente a partir do momento que Deus toca na gente. E depois que a gente começou a estudar Deus, fizemos 21 dias de jejum, conhecendo a Deus. E cada pastor, cada um dos 7 pastores trouxe parte dos atributos de Deus, e nós fomos durante 21 dias nos aprofundando em Deus. E a gente descobre que Deus é grande, que Deus sempre existiu, Deus é todo poderoso, Deus é majestoso. Deus, como foi dito aqui no momento da oferta, Deus é Senhor, é dono. Jesus reclamou isso, ele disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, vocês me chamam de dono. Jesus reclama isso, mas vocês não fazem, vocês não me obedecem como se eu fosse dono de vocês mesmos. E quando a gente olha para um conceito de um Deus tão grande, deveria ser quase contraditório dizermos que esse Deus é um Deus pessoal. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus pessoal, sim. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Eu quero ler um texto, ele não é necessariamente a base da mensagem, porque a base da mensagem é uma mensagem temática, não é a mais segura. As mensagens temáticas, a mais segura, o pastor Vitor falou aqui no anúncio sobre o estudo da palavra versículo por versículo. Eu também acredito, mas hoje o Senhor colocou no meu coração, e eu quero tomar como base, eu arrancar nessa mensagem nessa noite com 2 Coríntios 5,18, que nos dá mais ou menos uma base para aquilo que eu estou falando nessa noite sobre um Deus pessoal. Eu vou ler esse texto rapidamente na versão NVI, e você tenta descobrir qual foi a palavra que foi repetida muitas vezes durante o texto. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em algumas Bíblias você vai ver que o subtítulo desse trecho, dessa perícope, é Ministério de Reconciliação, e está falando acerca do ministério do crente, do apóstolo Paulo, sobre reconciliar o homem com Deus. É de certa maneira um sinônimo de religião. Religião diz respeito a ligar novamente o homem que está distanciado de Deus, ligá-lo a Deus. Algumas pessoas costumam dizer um chavão, mas ele é tão verdadeiro que dá para dizer de novo, que o vazio que se encontra no coração do homem é exatamente do tamanho de Deus, porque é o que nós precisamos realmente, é ter esse contato com Deus. É isso que faz toda a diferença na vida da gente. E aqui Paulo está usando o termo, Paulo já usou muitos termos para falar sobre a salvação do homem. Paulo usa algumas referências soteriológicas, Paulo usa algumas referências de salvação.
para falar do relacionamento de Deus com o homem. E ele pega emprestado as referências de 3 diferentes lugares. Ele fala de justificação. E quando Paulo fala de justificação, ele está falando do relacionamento de Deus com o homem, declarando o homem justo, mesmo que o homem não seja justo. Por quê? Porque Cristo se coloca diante do homem e de Deus, e por causa do sacrifício de Cristo, Deus, como um juiz, declara o homem justo. E aqui nós temos a doutrina da justificação pela fé. É um termo muito usado pelo apóstolo Paulo, justificação, que fala desse relacionamento de Deus para com o homem, usando um termo do meio jurídico. É a justificação. Paulo também toma um outro termo emprestado, mas agora não do campo do direito, mas do campo do mercado de escravos da época, quando ele fala desse relacionamento de Deus com o homem, usando a palavra redenção. Redenção é a palavra utilizada para compra de escravos na época de Jesus. E a palavra diz também que em Cristo nós fomos remidos ou redimidos do nosso pecado. Nós somos comprados. Mas a palavra também fala desse terceiro termo, que é reconciliação. E o termo reconciliação é uma das principais metáforas soteriológicas de salvação do apóstolo Paulo. E redenção é um termo oriundo. Reconciliação baseia-se claramente no modelo das relações humanas. Isso significa que a transformação que ocorre por intermédio da fé no relacionamento entre Deus e os seres humanos pecadores é como uma reconciliação entre duas pessoas. O que acontece nas regiões celestiais é um símbolo daquilo que acontece aqui na terra, da reconciliação de um homem que está, quem sabe, brigado com uma outra pessoa, brigado com a esposa, e eles se reconciliam. E a palavra usa, o apóstolo Paulo usa esse termo, e quando Paulo cita por 5 vezes o termo reconciliação, ele nos dá fortes razões para absorvermos a ideia de um Deus que, apesar de ser um Deus grande, apesar de ser um Deus que criou todas as coisas, apesar de ser um Deus que está em todos os lugares, apesar de ser um Deus que tem todo o poder, apesar de ser um Deus que conhece todas as coisas, que sempre existiu, que é impossível conhecê-lo na sua totalidade, Ele é um Deus relacional e Ele é um Deus pessoal. Esse Deus grande, que todo o universo se move pela ordem de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus criou todas as coisas e, como um relógio de corda, Deus deu corda e deixou depois rolando, mas Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e até os pardais são alimentados por Deus. Eu pensei que era a mãe do pardal, a pássara, que alimentava o passarinho, mas a Bíblia diz que é Deus quem os alimenta. Uau! A Bíblia diz que é Deus que veste as plantas, e por causa disso nós não precisamos ficar preocupados. Isso me faz entender que Deus, irmãos, nós estamos falando de Deus, e esse Deus magnífico, infinito, é um Deus que se abaixa, é um Deus que vem, é um Deus que está procurando para habitar no meio do homem através do tabernáculo. Ele diz: chama o povo para ir para o deserto para me adorar, porque eu quero habitar no meio de vocês. Por mais que esse conceito pareça fácil, ele é mais complexo do que a gente imagina. Um Deus absoluto se relaciona conosco assim como nos relacionamos com os homens. Existe um problema teológico nessa afirmação de um Deus pessoal, e eu quero levantar aqui 3 desses problemas. O primeiro problema que os teólogos levantam com essa expressão, que parece uma expressão tão fácil, que passa desapercebido. Se é um teólogo que está escutando isso, ele pode dizer: olha, não é tão fácil assim. Dizer que Deus é um Deus pessoal pode ser mais complicado do que a gente imagina. E algumas ideias difíceis de entender quando nós falamos de um Deus pessoal
é que essa ideia de um Deus pessoal pode sugerir que Deus seja um ser humano. E falar de Deus como pessoa pode ser reduzir a divindade. Como se fosse possível encontrar Deus em algum lugar, como se Deus morasse em algum lugar físico, em algum lugar definido, ou que Deus tivesse algum tipo de limitação humana, e nós sabemos que Deus não tem limitação nenhuma. Porque para os homens há impossível, mas para Deus não há impossível. Então falar de Deus como um Deus pessoal pode sugerir para a gente que Deus seja limitado como um homem é. Mas nós sabemos que Deus não é limitado como uma pessoa é. Falar de Deus como um Deus pessoal, falar que Deus é uma pessoa, pode ser uma contrariedade, o segundo problema, uma negação da santíssima doutrina da Trindade. Porque a gente aprendeu a vida toda que Deus é um só, nós somos uma religião monoteísta, nós acreditamos em um só Deus, mas Ele se revela em 3 pessoas. E talvez os pastores já estejam até pensando, pastor, falar de Deus como uma pessoa não é contrariar que Ele é 3 pessoas, não necessariamente, porque eu estou me referindo a um Deus pessoal. E por último, um Deus pessoal pode dar a ideia de propriedade privada, ou de um Deus bibelô, que Ele é meu e eu uso quando eu preciso. E aqui eu não sei se você já se deparou com aquela ideia de um dia você está dizendo minha igreja, e alguém diz a igreja não. Aqueles crentes que parece que sempre chupam limão, sabe? Estão sempre amargos. Eles estão dentro da igreja só para criticar crente. E diz assim para você, irmão, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Ele diz assim, querido, eu sei que a igreja não é minha, mas essa é a minha igreja também. Dizer que é o meu país não quer dizer que eu sou dono do Brasil, mas quer dizer que eu pertenço a Ele. E nós precisamos entender que um Deus pessoal não quer dizer que Ele é um Deus que é propriedade privada de alguém, porque Ele não é um poder que a gente aciona quando a gente precisa. Deus é um Deus pessoal e é uma pessoa autônoma, mas Ele quer se relacionar pessoalmente contigo e comigo. E é importante nós entendermos uma expressão que é bem dogmática, é bem sistemática, e essas partes são mais complicadas para nós chegarmos naquilo que enche o nosso coração, que é como nós entendemos Deus. E só existe uma maneira do homem entender Deus, é através do raciocínio analógico. E o que é isso? É de nós fazermos uma analogia, nós olharmos para Deus. Essa é a natureza da teologia. A teologia significa o estudo de Deus. Como é que o homem vai conhecer a Deus se Deus não pode ser conhecido na sua totalidade? Como é que eu vou explicar algum conceito difícil para as minhas filhas? Tem momentos que a gente diz assim para os nossos filhos pequenos, filho, não tem como eu te explicar, só obedece o pai, só escuta, não faz isso, não vai por aí, porque por mais que eu te explique, tu não vai entender. Por mais que eu te explique o processo da água, da evaporação, tu não vai conseguir entender, filho. Então é mais ou menos assim, vira uma fumacinha, eu não sei o quê. E a gente tenta explicar com termos menores algo muito maior. E através do raciocínio analógico que o homem e que a Bíblia tenta explicar Deus. E daí a Bíblia diz que Deus é Pai. E assim como um dia eu estava em casa e falando com a Antonella sobre esse conceito da paternidade divina, e chega a nossa filha menor, Antônia, que completou nessa quarta-feira, dia 14/7, ela faz aniversário no dia da Revolução Francesa, e ela fez 11 anos, ela é muito esperta, ela disse, pai, me explica uma coisa. Eu estou escutando, ela se mete muito nas nossas conversas de adulto, e a gente diz para ela, Antônia, não te mete, filha. Mas ela insiste em querer argumentar, e esses dias a gente estava falando sobre Deus, e ela disse, pai, tu disse que Deus é Pai, então se Deus é Pai, Deus é homem? E eu disse assim, filha, não, Deus não é homem, Deus é assexuado. Não, mas então tu está te contrariando, pai, porque um pai não é homem. Eu disse, sim, um pai é homem, então se Deus é Pai, Deus é homem. E eu sentei para explicar para ela, porque eu vi que não era qualquer explicação,
E eu inventei de falar com ela o que é um raciocínio analógico. E eu disse: filha, olha só, a gente tenta explicar Deus com as referências que nós temos aqui na terra. E quando nós falamos que Deus é pai, nós estamos falando que, de certa forma, Deus é como um pai, mas Deus não é pai 100% como são os pais terrenos. Isso é um raciocínio analógico. A gente vê, tentar encontrar alguma coisa. Nós falamos que Jesus é noivo, de uma certa forma, com um aspecto. Jesus é o noivo da igreja, mas por outro aspecto, Ele não é o mesmo noivo, assim como o pai. Deus é nosso Pai Celestial porque Ele nos cuida, porque Ele nos gerou. Mas Deus não é pai porque Ele não tem necessidade de uma esposa para gerar-nos, e muito menos porque Ele seja homem, tenha um sexo masculino. Tomás de Aquino falou sobre isso. O fato de Deus ser pai não significa que devemos concebê-lo como alguém do sexo masculino. O fato dessas analogias serem imperfeitas não deixam de ser úteis para nos ajudar a pensar em Deus. Cada uma das analogias nos apresentarão um aspecto de Deus e não a sua totalidade, o que seria impossível. Portanto, ver um Deus pessoal não quer dizer que Deus não se revela em três pessoas, não quer dizer que Deus é limitado, mas falar de um Deus pessoal nessa noite é ver Deus com aquele que nós podemos nos relacionar, da mesma forma que nós nos relacionamos com o ser humano. É ver um Deus que a gente entra no carro e diz: Deus, eu estou chateado, estou frustrado, estou desanimado, recebi um não, fui contrariado em casa, essa área está me prejudicando. E ter a convicção que esse Deus, que o apóstolo Paulo diz que, e fala por 5 vezes no mesmo texto, sobre um ministério de reconciliação. E ele está falando de reconciliação, dizendo do relacionamento do homem para com Deus. E reconciliação é um termo tomado do âmbito das relações humanas. A gente se reconcilia uns com os outros, e nesse outros está Deus. Talvez você hoje chegou aqui meio brigado com Deus. E essa pode ser uma noite de reconciliação com esse Deus que é um Deus pessoal, e que por mais que Ele não seja limitado como é limitado uma pessoa, Ele é um Deus que se relaciona com você, assim como eu e você podemos nos relacionar uns com os outros. A ideia de um Deus pessoal nos sugere um relacionamento recíproco. Os relacionamentos humanos são tidos como analogias para relatar o nosso relacionamento com Deus. E a metáfora do Pai na oração modelo, a metáfora da reconciliação do apóstolo Paulo, a metáfora do noivo Cristo e da noiva igreja, através de todas essas referências é possível estabelecer sim um relacionamento pessoal com Deus. E antes de olhar para um outro texto do Novo Testamento, eu gostaria de ver um conceito de um homem chamado Martin Buber, que ele pensou muito nessa ideia de um Deus pessoal. E ele foi fundo nisso. Ele disse: tá, mas calma aí, como assim um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o homem? E ele criou um conceito. E ele criou 2 categorias de relações que nos ajudam a entender o que significa esse relacionamento do homem com Deus. E a primeira categoria é a relação do eu com isto. E a segunda categoria é a relação do eu com tu. Eu com tu seriam as relações pessoais, e eu com isto seriam as relações impessoais. E ele mostra a diferença da relação de uma pessoa com um objeto e a diferença de uma relação de uma pessoa com outra pessoa. E ele traz 2 grandes diferenças. Na verdade, vale muito a pena depois você pesquisar
olhar e estudar a pesquisa de Martin Buber, porque edificou muito a minha vida, edifica muito a vida do crente, porque nós encontramos muitas vezes, como religiosos que somos, como cristãos que somos, que nós estamos nos relacionando com Deus como se Ele fosse um eu isto. Um eu me relaciono com alguma coisa, com um objeto estático, que não diz nada, que não fala nada, que só tem a ver comigo, mas que não tem nada a ver com Ele. E uma das diferenças que ele elenca e que ele levanta, ele diz assim: o relacionamento do eu com isto diz respeito a um ativo se relacionando com alguém inativo. E o relacionamento do eu com tu diz respeito a um ativo se relacionando com outro ativo. E nesse sentido, a relação é que faz a diferença entre os dois itens. É como se você pudesse dizer assim, você pudesse olhar o seu relacionamento com um lápis, e você fica bravo em determinado momento e você joga o lápis no chão e diz: esse lápis está com o grafite todo quebrado, não funciona. Daí quando você vai pegar o lápis do chão, o lápis diz assim para você: eu não funciono mais, tu me derrubou no chão, eu não vou mais escrever, tu me ofendeu, tu me magoou, tu tocou os meus sentimentos. O lápis é um objeto, você vai pegar ele do chão, por mais que você quebre, enquanto tiver grafite, ele vai estar funcionando. Você pode destruir o lápis. É o relacionamento de um ativo com um inativo. Mas quando você se relaciona com alguém, quando existe um relacionamento do eu com tu, e eu não estou ferindo o português, eu estou falando desse conceito. Quando existe um relacionamento de eu com tu, conforme Martin Buber, nós estamos falando de um relacionamento que vai e volta. Nós estamos falando de um relacionamento recíproco. Nós estamos falando de um Deus que quis se reconciliar com você. Nós estamos falando de um Deus que simplesmente não estava parado e alguém procurou e encontrou, como a gente procura uma dracma que está perdida, e a gente encontra a dracma perdida e ela está ali perdida, ela foi encontrada. Ela não diz oi, ela não diz ufa, ela não diz eu estava com medo que eu estava sozinha. Ela está perdida e é encontrada. Mas quando nós falamos de Deus, nós falamos de alguém que se relaciona conosco reciprocamente. Ele diz que a gente busca e Ele se deixa ser encontrado por aqueles que o buscam. Quer dizer o quê? Que se Ele não quisesse se revelar, a gente podia buscar a vida toda, a gente não encontrava. Sabe por quê? Porque Deus, o seu relacionamento com Deus é recíproco. Você ama Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Ele te ama também. E é interessante que a gente às vezes tem aquela ideia. Nós cada domingo em Porto Alegre, depois do culto, nós fazemos o apelo quantas pessoas querem aceitar Jesus. E nós temos um problema olhando nessa mensagem de tentar reduzir Deus como um Deus que simplesmente pode ser encontrado, e Ele de fato pode ser encontrado, mas mais do que isso, Ele se revela. A teologia discute muito essas duas vertentes do arminianismo e do calvinismo. E um dia eu vi o pastor Russell Shedd falar sobre isso. E ele diz assim: nós tivemos a oportunidade brilhante que o Senhor nos deu através do relacionamento do pastor Ivan, o pai, com o pastor Russell Shedd. E recebemos ele algumas vezes. Não sei quantos aqui conhecem a Bíblia Shedd. Um dos comentários mais impactantes, mais centrais, objetivos da Bíblia. Nós tivemos a oportunidade de algumas vezes receber o pastor Russell Shedd, falar com ele, e capaz que essa pergunta não venha à tona, né? E a gente perguntou para ele: pastor, e daí o calvinismo e o arminianismo? Ele disse: pastor Olavo, são duas árvores que as duas chegam no céu, mas elas não se tocam. E eu disse: não me explicou nada. Explicou tudo. E ele também falava sobre que lá na porta, lá no céu vai ter um cartaz grande dizendo assim,
vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente vai feliz da vida e entra na porta e diz, eu quero, eu quero. Quando a gente passa na porta, do lado de trás está escrito assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. Mas quem é que escolhe? Sou eu que escolho. Tu é arminiano? Sim, é tu que escolhe. Isso é tu que escolhe. Tu é calvinista? Então é só Deus que escolhe, é só Deus. Mas tá bom, Deus escolhe, eu escolho. A verdade é que nós fomos escolhidos. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, não é um relacionamento do eu com isto. Porque às vezes a gente faz de Deus alguma coisa que a gente tem na vida, uma Bíblia que a gente guarda, e a gente diz, Deus, parou o meu relacionamento essa semana, eu volto semana que vem. Segunda coisa que esse autor fala, ele diz que é muito diferente a gente conhecer uma coisa e a gente conhecer alguém. O relacionamento de alguém com isto, ele é bem objetivo. O lápis ou escreve bem ou escreve mal. Uma coisa a gente conhece pelo tamanho, pela largura, pela altura, pelo peso, e é aquilo, se tem 3 quilos, tem 3 quilos. Se é assim, se é pesado, se é leve. E nós conhecemos alguma coisa através de definições, mas nós conhecemos alguém através do relacionamento. Diz assim, o pastor Joilson é assim, ninguém consegue definir, só vivendo com ele, para conhecer. Não sei se o irmão está entendendo o que Deus está querendo lhe dizer nessa noite. A gente caminha junto, eu pensava que eu conhecia a Antonella, até que a gente casou, 2 jovens, 21 anos, desconhecidos, nos conhecemos a bordo do navio, uma aventura missionária louca, 200 jovens, cada semana num país diferente, evangelizando em inglês, em turco, em espanhol, na África, na Itália. E eu falava para todos os africanos que subiam a bordo do navio, lá em Tema, no oeste africano, eu dizia para eles, Efrem Kwame Olavo, mi Free Brasil, mi eie de uma obebia yeton krata. Eles olhavam para mim e diziam assim, Bruni, que é homem branco. E eles pensavam que eu era dali, estava falando o idioma deles. Então uma loucura. Eu dizia para eles, eu sou Olavo, eu vim do Brasil, mi Free Brasil, mi eie de uma obebia yeton krata. O meu trabalho é trabalhar na exibição de livros. Esses dias veio uma africana para a igreja, que está conosco até hoje. E eu sempre falei isso na igreja, imagina o dia que chega uma pessoa do lugar, e daí se é conversa do pastor, ela não vai entender. Eu disse assim, deixa eu ver que depois de 10, 15 anos, o que eu estou falando é verdade. Daí eu encontrei ela justamente daquela região de Takoradi, de Tema, da Costa do Marfim, de toda aquela região, e eu cheguei para ela, Abigail, eu disse, Abigail, Efrem Kwame Olavo, mi Free Brasil, mi eie de uma obebia yeton krata. Ela olhou para mim e ela disse assim, tu fala Tree, que é o idioma da aldeia ou da região. E eu disse, ufa, não menti, né? Não conversei fiado. E a gente vivendo nessa euforia, nessa loucura, e daqui a pouco a gente se depara junto. Namoramos 1 ano à distância, eu ia para a Argentina, a gente vivia uma semana juntos, depois eu vinha para o Brasil, ela vinha para cá, a gente vivia uma semana romântica, maravilhosa. E daqui a pouco a gente se depara um na frente do outro dizendo, tá, e agora? Casou? E cada semana aquela luta, eu disse, eu vou me separar, porque não dá mais. Um dia a gente disse assim, parou. Falei para ela, Anto, tu vai te separar? Não vou. E eu disse, eu também não vou. Então a gente vai ter que se entender. Irmãos, fazem 18 anos, acertei? E cada ano tem melhorado. E eu sempre vi o pessoal dizendo, a crise dos 10, a crise dos 7, a crise dos 8, a crise dos 12. E eu disse, caramba, se eu no primeiro mês já estou em crise, como é que vai ser a crise dos 7?
E o nosso casamento é diferente, porque às vezes o que a gente lê em livro não cabe para a gente. Porque quem define a nossa história é o Senhor. Para nós foi diferente, foi um caos no início e está cada vez melhor. Eu imagino que vai ser com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos de casamento, ando com 60 anos grávida, amém? Eu não sei porque que eu falei disso, porque depois que a gente se conhece, depois que a gente se relaciona, a gente se conhece, e assim é com Deus. Deus, tem um texto que eu gosto muito, na oração sacerdotal de Jesus, lá em João. Jesus define vida eterna, ele diz assim: a vida eterna é isso. E eu gosto muito desses textos que definem alguma coisa. E esse texto Jesus diz na oração sacerdotal, uma das principais orações de Jesus, ele diz assim, ó, a vida eterna é isso. E me chamou a atenção, eu disse, mas o que é a vida eterna? E Jesus vem dizendo, a vida eterna é isso, que te conheçam a ti. E eu disse assim, calma aí, para mim vida eterna era céu, era vida depois da morte, era vida. Eu fui descobrir no original desse texto que o termo utilizado para a vida eterna não diz respeito somente à vida de longa duração. Sempre quando nós pensamos de vida eterna, até dá um pavor, uma ansiedade em algumas pessoas, porque dizem assim, pastor, eu não consigo conceber essa ideia de eternidade. Como assim ficar no lugar vivendo eternamente? Mas quando a palavra fala de vida eterna, e vida eterna com Deus, ela não está preocupada somente com vida longa, porque se vida eterna é só vida longa ou vida sem fim, o inferno também vai ter vida sem fim, só que longe de Deus. Vida eterna diz respeito à vida completa, vida plena, vida cheia, vida completa de todo significado. Isso é vida eterna, esse é o termo que Jesus está usando. E ele diz assim, a vida eterna é isto. E Jesus define o que é vida eterna. Ele disse, vida eterna é que te conheçam a ti. E eu disse assim, uau. Eu pensei que vida eterna era alguma coisa reservada, e Jesus está dizendo não. E quando ele usa o termo conhecer, esse termo ele se refere ao conhecer intelectualmente, conhecer Deus através de quem ele é pela palavra, mas ele fala também o mesmo termo utilizado por Jesus para conhecer, é o termo que é utilizado lá no Gênesis por Moisés, quando ele diz que Adão conheceu a Eva e eles tiveram o primeiro filho. Irmãos, que tipo de conhecimento precisa ter para a gente gerar filhos? Intimidade, relacionamento. Daí Jesus está orando e diz assim, paizinho, olha só, esse povo não entende, mas a vida eterna é isso, que te conheçam a ti, e aquele a quem tu enviastes. Por quê? Porque o relacionamento de eu com tu, a gente não conhece o tu, o outro, através de uma definição de duas ou três características, mas nós nos conhecemos através do relacionamento. E se você puder abrir a sua Bíblia, em João capítulo 9, e com isso eu já quero caminhar para o final da mensagem. João capítulo 9, versículo 24 e 25. Uma história de um cego de nascença. Irmãos, a gente como crente, eu nasci num lar cristão e eu conheço muitos conceitos de Deus. Eu conheço muita coisa acerca de Deus, que a Bíblia diz sobre Deus, mas
a gente fica limitado no decorrer da nossa vida em conceituar Deus. Depois de ter uma origem pentecostal, eu me formei em bacharel em teologia pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil, que é uma das faculdades mais centradas biblicamente, de muitos homens e mestres que conhecem a letra como ninguém. Bem isso, conhecem a letra como ninguém. Pastor Vitor, conhecem de capa a capa a Bíblia, que me dava vergonha. Eu com 20 e poucos anos estudando teologia e com jovens que vinham do Concórdia e que sabiam tudo da história, sabiam tudo da Bíblia. Eu disse, cara, eu não manjo nada. Gente que conhecia todos os conceitos, conhecia de ouvir falar. E aí a gente olha para a vida desse jovem, João capítulo 9, versículo 1, e conta a história de um cego de nascença que Jesus encontrou com ele. Era um sábado. Jesus, o versículo 6 diz que ele cospe no chão, ele mistura a terra com saliva, aplica nos olhos do cego. Em seguida ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado na versão NVT. O homem foi, se lavou e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. O problema é que Jesus havia curado no sábado, e havia uma regra que não podia fazer nada no sábado. Mas Jesus está acima da lei. Jesus vem não para cancelar a lei, mas Ele vem para cumprir a lei. Assim como às vezes Ele vem e estraga a vida da gente, ou inverte completamente os nossos projetos. Nós estávamos pensando em caminhar para lá, e Jesus nos traz para cá, nos traz para uma direção completamente diferente. E Jesus vem e cura no sábado. E daí há um burburinho no meio dos fariseus que conheciam muito a Bíblia, o Antigo Testamento. E eles ficam indignados com aquela cura. E o texto continua dizendo, quem curou você? Versículo 10, perguntaram eles, o que aconteceu? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu posso ver. E eles seguem perguntando, onde está esse homem? Perguntaram, não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como este? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram e perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? E aqui eu imagino os teólogos dizendo assim, tá, mas vem cá, qual é a profecia que está se cumprindo? Diz para nós, quem é esse cara que te curou? E o cego não entendia muito acerca das profecias messiânicas. Ele diz mais, olha o que o cego diz, ele diz, o que você diz desse homem que o curou? E ele diz assim, ele deve ser um profeta. Ele nem imaginava que quem havia curado ele era Deus encarnado, Deus em forma de homem. Ele não estava entendendo o contexto de tudo, como muitas vezes nós não entendemos ainda todas as coisas sobre o reino de Deus, todas as coisas acerca de Deus. Esses fariseus vão lá e buscam os pais do cego e digam assim, ó, me diz uma coisa, esse aqui é o filho de vocês? Ele disse, é ele mesmo. E quem foi que curou ele? Ele é um profeta? O que ele é? Esse cara é possesso de um monte de demônio. Ele não poderia ter curado no sábado. E os pais disseram, pergunta para ele já é maior, ele pode responder. E eles foram novamente lá pressionar o cego. E o cego diz pela segunda vez no versículo 24, quando chamam o homem que fora cego, lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E esse cego responde assim, olha, eu não sei se ele é pecador ou não.
É como se ele estivesse dizendo: olha, eu não posso explicar para vocês exatamente tudo acerca de Jesus. Eu sei que o nome dele é Jesus. E eu sei outra coisa: eu era cego, e depois que eu tive um encontro com ele, eu vejo. Ele disse: olha, eu não sei explicar para vocês se ele é profeta, se ele é fariseu, se ele é saduceu, se ele é um cumprimento de profecia. Eu vou dizer para vocês, até confessar meu pecado, eu nem li a Bíblia toda ainda, eu não li a Torá, eu não sei os textos que na escola rabínica todo judeu sabe de cor, mas eu posso dizer uma coisa: eu tive um encontro com esse cara, e a minha situação era uma: eu era cego, e depois que ele tocou em mim, eu passei a ver. Eu não via nada, ele não me explicou nada, ele não falou comigo, ele não me abraçou, ele cuspiu no chão, ele pegou barro, ele colocou nos meus olhos. E depois que eu me encontrei com Jesus, depois que eu conheci Jesus, eu posso dizer para vocês que eu era cego e agora eu enxergo. Como às vezes os nossos colegas de trabalho perguntam assim: o que tem naquela igreja? Fizeram uma lavagem cerebral em ti? E você vai dizer: não foi lavagem cerebral, cara. Deixa eu te explicar. Quando eu pisei naquele lugar, eu encontrei tudo que eu estava buscando nos relacionamentos, tudo que eu estava buscando no meu trabalho, tudo que eu estava buscando no meu emprego e não encontrava. E eu cheguei lá antes que alguém falasse qualquer coisa. Deus me tocou. Não sei se vocês lembram a história de Jó. Em Jó capítulo 42, versículo 1. Jó perde tudo, uma vida desgraçada. Perdeu tudo, só não perdeu a esposa. E daí vem todas aquelas arguições em todo o livro de Jó. E só lá no finalzinho dá o final feliz. E a gente diz assim: Jó foi restituído de todas as coisas. Foi mesmo. Deus deu para ele muito mais filhos, mais recursos, mas sabe o que mudou a vida de Jó? Não foi o milagre da restituição. Porque primeiro Jó chegou e começou a questionar a Deus: Deus, que injustiça! Todo mundo dizia: Jó, isso está acontecendo contigo porque tu é pecador, isso só acontece com pecador. E Jó está dizendo: cara, eu não pequei. Estou te falando sinceramente, cara, eu não pequei. Se eu pequei, talvez foi sem saber, mas até para os meus filhos, quando eles faziam festas, eu por um acaso, caso houvesse alguns pecados que eles estivessem cometendo, que eu não soubesse, ou que eles não soubessem, eu já ofereci o sacrifício antes. Eu não quero usar essa palavra, mas talvez Jó tenha dito assim no usual: eu te juro, cara, eu não pequei. E os amigos dizendo: não, porque como diz as Sagradas Escrituras. Eu acho que Jó chega um momento que se convence de que tem um problema, ele vai reclamar para Deus. Diz: Deus, olha só, tem alguma coisa errada. E daqui a pouco Jó percebe algo diferente. Deus aparece. Jó provavelmente tenha sido o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E Deus começa a dizer para Jó: Jó, quem é aquele que está questionando Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, vem aqui. Tu estava lá quando eu criei os céus e a terra, Jó? Não, Senhor. Tu estava lá quando eu criei os animais? Não, Senhor. Jó vai ficando pequeno. Então aqui, até que Jó 42, versículo 1 ao 6 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Irmãos, antes de Jó ser restituído, ele disse: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram.
É como se Jó estivesse dizendo assim, ó: Deus, tudo que eu conhecia daqui para trás foi só dogmática, só conceito. Foi só conceitual, foi eu com isto. Eu sabia o peso, eu sabia o tamanho, eu sabia a profundidade, eu sabia a largura, mas agora, Deus, os meus olhos te viram. E a Bíblia diz que a vida de Jó mudou, e depois Deus restituiu. O brilhante dessa história não é a restituição, mas é o encontro que Jó tem com Deus. E esse é o texto-chave central do livro todo de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Se agora tudo mudou, agora eu te conheço. E os irmãos lembram Jesus na oração sacerdotal: a vida eterna é isso, que te conheça. Eu quero dizer para você que Deus quer se relacionar contigo. É claro que as suas verdades Deus se revela através da sua palavra. Mas hoje eu quero reforçar para você que esse Deus é um Deus que sai da Bíblia e senta aí do teu lado. Na verdade é um Deus que está esperando para sair da Bíblia e para entrar para dentro da tua vida e dizer assim: ó, eu quero te transformar de dentro para fora. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, o que vem lá do coração. E Jesus diz: eu quero te transformar de dentro para fora. E aí nós começamos a experimentar um relacionamento pessoal com esse Deus, que é um Deus pessoal. É um Deus grande, é um Deus infinito, um Deus impossível de conceituar humanamente falando, a não ser que seja através de um raciocínio analógico, fazendo metáforas e analogias. E a gente tenta tatear quem é Deus, mas chega uma hora que a gente chega no final de uma encruzilhada e a gente diz: Senhor, olha, eu não sei mais o que fazer, mas me dá uma direção. E daí você escuta uma voz de um Deus que fala. Você escuta uma voz de um Deus que se preocupa contigo. Você escuta uma voz de um Deus que está preocupado com a aflição do teu coração. Um Deus que está preocupado que você, mãe, não consegue amamentar. E a gente diz assim: ó, uma coisa tão simples, é tão simples que Sara aos 100 anos, Abraão aos 100 anos, Sara aos 90 anos, o texto diz que ela ficou feliz. Eu imagino a cena quando fala que ela amamentava o seu filho. Eu imagino o que Sara estava pensando, olhou para o seu seio envelhecido, 100, 90 anos. Ela se regozijou no Senhor, dizendo: eu jamais pensei que o meu seio amamentaria um bebê. Sabe por quê? Porque as coisas que parecem impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E Deus quer mostrar para você que Ele é um Deus que faz o impossível. Deus quer mostrar para você que Ele é um Deus que opera de uma maneira sobrenatural. Eu lembro de uma ocasião que eu estava em Porto Alegre escutando o pastor Ivan, antes de casar, ou melhor, depois de casar. Já tinha voltado de missões no navio Logos 2. Eu disse: pai, eu preciso renovar o meu ministério. Encontrei esse seminário lá em São Paulo e eu vou para lá. Eu disse: eu preciso. Pai, sabe aqueles dias de deserto que a gente está vivendo? Eu preciso ligar na tomada 360 e receber um choque e voltar recarregado para a igreja. O pai, amoroso, do jeito que é, ele disse: tá bom, meu filho, que seminário que é esse aqui? Pode ir, que Deus te abençoe. Um culto antes está ele pregando, o feijão com arroz de todo domingo, que a gente às vezes descansa, do nosso feijão com arroz. Cada igreja tem o seu feijão com arroz. Eu sou o feijão com arroz lá na minha igreja, A gente está ali, e é muito legal quando a gente sai para comer fora, mas o que alimenta a gente mesmo é o feijão com arroz, todo dia. Aquele que parece, diz: eu queria aquela comida, mas não, é o feijão com arroz que vai alimentando a gente. E o pai estava lá com feijão com arroz, e eu dizendo: amém, paizinho, amém, libera o povo, vamos para casa. Amém, glória a Deus.
Começa a dar glória para o pastor parar de falar. Daqui a pouco o pai diz assim: se alguém quiser, se alguém está precisando de alguma coisa e quiser ter um encontro com Deus, vem aqui na frente. Eu disse: pai, tu ainda vai fazer apelo. Pensando, né? E Deus disse comigo: mas tu não está querendo algo da parte de Deus? Eu digo: Senhor, quero. Disse: vai ali na frente, não seja hipócrita. Está indo para São Paulo, vai ali na frente. Eu disse: mas Senhor, eu sou pastor. Eu disse: mas daí qual o problema? Vai ali na frente. Eu não esperei o segundo convite, eu levantei. A igreja me olhou, a gente, de forma estranha. Eu dobrei meus joelhos. Quando eu dobrei meus joelhos, o Senhor, o Espírito Santo me encheu da sua presença. Eu comecei a chorar. E eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma maneira tão forte, tão especial como nunca antes na minha vida. E a palavra do Senhor para mim foi a seguinte: tu não precisa sair da tua igreja para ter um encontro comigo. Eu chorava naquela noite, pastor Vitor. Porque eu acho que o que todo homem quer é se relacionar com Deus e ter um encontro com Deus. E o que eu quero dizer para você hoje é que a gente às vezes busca em vários lugares, mas Deus pode se revelar para você de uma maneira especial hoje, nessa noite, nesse lugar. Se você disser: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter aquele encontro transformador na minha vida durante a semana. Deus quer sair da Bíblia e se relacionar contigo durante a semana, amanhã, terça, quarta, quinta. Sabe por quê? Porque esse Deus todo-poderoso é um Deus pessoal. É um Deus de relacionamento íntimo. É um Deus que se preocupa contigo. Ela estava... Fiquei com ela sozinha em casa e ela estava no banheiro. Ela tinha muito problema de prisão de ventre. E a gente, marinheiro de primeira viagem, a gente ficava muito triste quando ela sentava para ir aos pés e fazia muita força e chorava. Disse: pai, dói muito. E você sabe como o pai vê um filho chorar, quebra a gente. Um dia eu vi que eu estava sozinha em casa e eu vi ela chorando no banheiro. Eu disse, quando eu me dei conta que ela estava chorando, eu disse: filho, o que aconteceu? Eu disse: pai, eu não consigo. Eu me agachei na frente dela e é coisa muito pessoal, né? Prática. Eu me agachei na frente dela e disse para ela: filha, faz força, vamos lá, conta com o pai, 1, 2, 3. Aquela cena. E ela chorava. Ela disse: pai, me deixa sozinha. Eu disse: filha, então faz assim, ora para Deus, pede para Deus, te ajudar, que dá certo, porque Deus é um Deus que cuida da gente, Ele está preocupado com a gente. E eu disse: Deus, eu fechei a porta assim. Quando eu fechei a porta, eu fiquei espiando ela, ficou uma fresta no espelho. Eu vi ela colocando as 2 mãozinhas e dizendo assim: Jesus, me ajuda. E naquele momento eu disse: Deus, agora é contigo. Deus não decepciona a Antônia. E eu vi que ela fez uma força e conseguiu ir aos pés. E ela ficou assim, e eu fechei, encostei a porta e saí como quem não tivesse visto nada. E vi que ela saiu como quem não quer nada. E foi para a mesa começar a escrever. E daqui a pouco ela traz para mim um papelzinho que eu guardei até hoje. E ela disse assim para mim: obrigado pela oração. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, mas o nosso Deus sabe que às vezes a gente precisa de coisas pequenas. Talvez você não tenha algum motivo que você possa dizer: pastor, eu preciso de um milagre. Mas talvez o seu milagre é de coisas pequenas. Eu quero te dizer que Deus cuida de ti. Deus sabe o que você tem que fazer nessa semana. E Deus está pronto para escutar a tua voz e abrir uma porta para ti. Logo que a gente casou, a gente foi para Caxias fazer uma intervenção com o pastor Ivan na igreja em Caxias. E eu estava sem um tostão. E para todo pai, marinheiro de primeira viagem, não
é sinônimo de provação. A gente estava indo, a Antonella disse: Olavo, nós temos que passar para comprar NAN. E eu disse: Deus sabia que eu não tinha dinheiro nenhum. E a gente é orgulhoso. E eu disse: Anto, tá bom, a gente compra no caminho. Eu fui no caminho, eu disse: eu não posso comprar, não tenho dinheiro, e fui. E quando nós chegamos em Caxias, ela disse: quando a gente estacionou, nós ficávamos na casa pastoral, uma casa de madeira. Durante a semana o pastor Ivan esteve ali, era final de semana, nós estávamos chegando sexta-feira com a Joana pequenininha. Daí a gente chega lá, estaciona o carro, ela dizia um NAN, e eu disse: esqueci. Mas amanhã a gente dá um jeito. Não, mas não vai dar, não, a gente dá um jeito. Estava esperando que eu encontrasse um leite na geladeira, misturasse com mais água, deixasse mais levezinho e desse para a Joana, nossa filha mais velha. E eu preocupado, dizendo: Senhor, eu não tenho. É uma coisa pequena, mas é o nosso problema hoje. A gente sobe as escadas da casa. Quando a gente abre a porta, tem em cima da mesa uma lata de NAN e um bilhete da irmã Malene dizendo para mim: filho, a mãe passou no mercado e lembrou de vocês e comprou essa lata de NAN caso vocês estivessem precisando. Sabe por quê, queridos? Porque o Deus que eu conheço é um Deus que manda a gente para o Egito, mas Ele provê lá no Egito ouro, incenso e mirra. O Deus que te mandou é o Deus que vai prover, porque Ele cuida da gente. E você não precisa sair do lugar onde você está para que Deus fale contigo. Deus tem sustentado a nossa vida até aqui. Eu realmente não sei o que nós faríamos se não fôssemos pastores. Mas eu posso dizer para os irmãos que a gente olha para trás e a gente diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem sido conosco, desafios enormes, que a gente diz assim: Senhor, não dá. E Deus diz: vai, porque eu sou contigo. E a gente vai que nem Davi diante de Golias, as pessoas olham para a gente e dizem assim: tu é louco. E daí parece que quando a gente diz alguém, a gente escuta alguém, pastor escuta alguém dizendo para a gente é louco, parece que dá mais força. A gente diz assim: sou louco mesmo e vou na força do Senhor. E é sobre esse Deus que eu gostaria de compartilhar e que eu compartilhei nessa noite. Um Deus que é grande, um Deus que é Deus dos exércitos, um Deus que é Deus das multidões, o Deus que é Deus das nações, mas um Deus que é o teu Deus, um Deus que é o Deus do quarto, da porta fechada, o Deus que é o Deus das confissões mais pessoais e mais íntimas, o Deus que a Bíblia diz que colhe as nossas lágrimas e vão estar lá nos céus em Apocalipse com lágrimas e com as orações dos santos. Um Deus que te conhece, um Deus que vê em justiça, um Deus que está dizendo para você: ficar tranquilo, porque eu estou vendo. Senhor Jesus, nós jamais poderíamos dizer que o nosso relacionamento contigo é o relacionamento com eu e tu, mas é um relacionamento de eu com um tu absoluto. Um Deus que é pessoal, não porque Ele é um bibelô, não porque Ele é meu e só meu, porque o nosso Deus não é um Deus que está à disposição quando a gente aciona um botão. Ele é, através do seu Espírito, a palavra diz que Ele tem ciúmes de nós. Mas um Deus que é um Deus pessoal, sim. Quem sabe, Senhor, nessa noite existem muitas pessoas aqui que precisam de um toque teu, só um toque, Senhor. Oh Senhor, existem pessoas aqui que estão sentadas, que só precisam de um toque, Senhor, que só precisam de uma resposta, de uma palavra. Pessoas que estão orando, Senhor, por uma palavra. E Senhor, se agradar o teu coração nessa noite, passear no meio da tua igreja, e Senhor, e trazer aquilo na porção exata de um Deus perfeito,
de um Deus pontual que conhece as nossas ansiedades, conhece os nossos medos, conhece, Senhor, os nossos pecados, infelizmente, conhece, Senhor, as nossas teimosias, mas conhece a sinceridade do coração de cada um. E um Deus que é Pai, um Deus que nos abraça nessa noite e nos inunda com o seu Espírito. Se houver, ó Pai, nessa noite apenas um toque, as coisas vão mudar completamente, as coisas mudam se há um toque de Deus. Ó Paizinho, nós cremos naquilo que o Teu Espírito pode fazer, na verdade nós cremos naquilo que o Teu Espírito está fazendo, nós cremos naquilo que o Teu Espírito está manifestando, ó Pai, nessa noite, nesse lugar, e nós nos abrimos completamente, Senhor. Nós nos abrimos completamente, Senhor. Muda destinos, muda, Senhor Jesus, itinerários da vida, muda, Senhor Jesus, direções, muda projetos, ó Pai. Nós estamos abertos para que Tu possas, ó Pai, transformar, mexer as nossas estruturas nessa noite, falar aquilo que Tu desejas falar, ó Pai, ministrar o que Tu desejas ministrar, mas nós não queremos sair deste lugar nessa noite, ó Pai, sem um toque Teu, sem uma palavra Tua, sem uma direção Tua para a nossa vida, para o nosso ministério e para a nossa casa, Senhor. Ó Pai, nós nos abrimos completamente, Senhor. E nós convidamos esse Deus pessoal para caminhar nessa semana mais perto, para caminhar nessa semana mais perto, Senhor, para conviver nessa semana mais perto, para falar, Senhor, mais perto aos nossos ouvidos, para falar mais perto ao nosso coração, mostrar aquelas coisas, ó Pai, que quem sabe estão desagradando a Ti, ó Pai, nas nossas vidas, porque Tu és um Deus que reage, Tu és um Deus, ó Pai, que se relaciona conosco, que fala conosco, que nos dirige, que nos mostra, que nos orienta. Ó Paizinho, queremos pegar a Tua mão e caminhar contigo nessa semana, quem sabe mais perto do que nunca, e descobrir tudo aquilo que Tu tens, ó Pai, a Tua vontade, os Teus sonhos, os Teus projetos para a nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém.